Olá, você está no canal Mirai Geopolítica e hoje vamos entender por que ninguém vive na Antártida. Nós sabemos que a Antártida é imensa, com uma área superior a 14 milhões de quilômetros quadrados. Esse continente gelado é maior que a Europa e quase o dobro da Austrália. É um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta e, ao mesmo tempo, um dos menos habitados. Você sabia que nenhuma cidade existe por lá? Nenhuma vila, bairro ou estrada, nenhuma única população nativa, nem mesmo um povoado. Ainda que mais de 200 países e territórios estejam espalhados pelo mundo, ocupando florestas, desertos, montanhas e ilhas, a Antártida permanece como um espaço praticamente vazio. E a pergunta que surge é inevitável: por quê? Com um planeta cada vez mais lotado e superpovoado, por que ninguém vive na Antártida? Será que é só o frio ou algo a mais? O que impede o ser humano, tão adaptável, de fincar raízes nesse continente colossal? Vamos explorar essa questão em camadas. E como você vai perceber, o problema vai muito além da temperatura. O primeiro obstáculo está na própria natureza da Antártida. O continente está praticamente todo coberto por gelo, cerca de 98% da sua superfície. E não é uma camada fina. Em média, o gelo tem de 2 a 4 quilômetros de espessura. Isso significa que a maioria da Antártida não possui solo exposto. Não há onde construir casas, plantar alimentos, criar animais ou instalar infraestruturas urbanas. É como tentar viver sobre uma geleira infinita e sólida. Agora imagine o clima. O inverno na Antártida não é apenas frio, é mortalmente hostil. A temperatura média em regiões interiores pode chegar a menos 60 graus Celsius, com recordes próximos de menos 80 graus. Isso não é apenas desconfortável, é inviável biologicamente. O corpo humano entra em colapso em poucos minutos em temperaturas extremas assim, principalmente se houver vento. E falando em vento, os ventos da Antártida são únicos no planeta. Eles descem das regiões mais altas e geladas com uma força brutal, soprando a mais de 100 km por hora em algumas áreas. Isso cria uma sensação térmica ainda mais insuportável, tornando o ambiente inóspito até mesmo para quem usa roupa de frio especializada. Mas o frio e o gelo são só o começo. O clima antártico é surpreendentemente desértico. Que ironia, não? Muita gente não sabe disso, mas a Antártida é o continente mais seco do mundo. Em algumas áreas, como o interior do Planalto Polar, chove ou neva menos do que no deserto do Saara. A umidade é quase nula. Isso compromete totalmente a possibilidade de agricultura ou de qualquer forma de vida vegetal. Além disso, durante o inverno polar, o sol desaparece por meses, literalmente. Em regiões mais ao sul, como o Polo Sul geográfico, o sol se põe em março e só volta a nascer em setembro. São 6 meses de escuridão total. E no verão, acontece o contrário. O sol é interrupto por 24 horas por dia. Esse ciclo extremo de luz e escuridão afeta profundamente o corpo humano, tanto físico quanto psicológico. Você deve estar se perguntando, ok, mas o ser humano já enfrentou desafios antes. Já viveu no deserto, no Ártico, nas montanhas do Himalaia, por que não aqui? A resposta está também na ausência de recursos naturais utilizáveis. Não há madeira, não há vegetação, não há animais domesticáveis. A fauna antártica se resume basicamente a pinguins, focas e aves marinhas, que vivem perto da costa. No interior do continente, a vida é praticamente inexistente. E a água potável, por mais irônico que pareça, afinal, é um continente de gelo, é difícil de se obter. Transformar gelo em água exige muito combustível ou energia, o que não é viável em larga escala sem grandes investimentos logísticos. Sem comida, água, calor e solo, a Antártida não oferece nenhum dos elementos básicos que sustentam a vida humana. Isso significa que qualquer tentativa de colonização exigiria 100% de dependência externa. Tudo, absolutamente tudo, teria que ser trazido de fora. Alimentos, combustível, roupas, materiais de construção, eletricidade e até mesmo oxigênio pressurizado para algumas situações. Você consegue imaginar o custo disso? A logística de manter um único grupo de pessoas morando permanentemente na Antártida seria astronômica. E o risco
constante. Um simples atraso na chegada de suprimentos pode significar a morte. Um erro de cálculo pode provocar tragédias irreversíveis. Mas e as bases de pesquisa, então? Elas são uma forma de vida humana por lá, certo? Sim, e vamos falar delas a seguir. Porque a Antártida não está completamente vazia o tempo todo. Existem pessoas por lá, mas elas vivem sobre regras específicas, por períodos determinados, e com uma rotina que beira ao isolamento extremo. As poucas pessoas que vivem no continente gelado fazem parte de uma das missões mais peculiares da humanidade, a pesquisa científica internacional em condições extremas. Atualmente, há cerca de 70 bases de pesquisa espalhadas por toda a Antártida, pertencentes a diversos países, incluindo Estados Unidos, Rússia, Argentina, Chile, Austrália, Reino Unido, China, Alemanha e até mesmo o Brasil. Elas variam em tamanho, função e infraestrutura, mas todas têm uma coisa em comum: são temporárias. Mesmo as bases que funcionam o ano inteiro não abrigam residentes permanentes. Os cientistas, engenheiros e técnicos ficam por períodos que variam entre semanas e meses, às vezes até um ano, mas depois voltam para casa. Ninguém leva a família, ninguém constrói raízes, ninguém se aposenta na Antártida. Durante o verão, quando o sol brilha 24 horas por dia e as temperaturas se tornam um pouco menos severas, a população do continente pode chegar a cerca de 5.000 pessoas. Já no inverno, esse número despenca para menos de 1.000. Mas o que essas pessoas estão fazendo lá, afinal? Por que tanta pesquisa num lugar tão extremo, onde, em teoria, só existe gelo? A Antártida é um dos lugares mais importantes para o entendimento do planeta. Ela funciona como uma espécie de arquivo natural da Terra. Dentro de suas camadas de gelo estão preservadas bolhas de ar com milhares de anos de idade, literalmente um registro da atmosfera do passado. Ao perfurar essas camadas, os cientistas conseguem reconstruir o clima da Terra em diferentes períodos, entender como ocorreram mudanças climáticas e até prever o que pode acontecer nas próximas décadas. Além disso, a Antártida influencia diretamente o clima global, com as suas correntes oceânicas e os padrões de vento. Estudar esse continente é essencial para entender o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e suas consequências no nível dos oceanos. Você conseguiria viver em um lugar assim, longe de tudo, no frio extremo, com isolamento total e uma noite que dura até 6 meses? Você acha que nós devemos realmente tentar habitar a Antártida, ou ela deve permanecer como está, intocada e livre da presença humana? Deixe sua opinião aí nos comentários. Vamos debater sobre esse tema, porque realmente é algo muito curioso. Porque ao mesmo tempo que a Antártida ela pode ser rica em recursos minerais, ela também se mostra um lugar muito inóspito à exploração humana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos de geopolítica e economia. Meu nome é Murilo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Meu muito obrigado.